E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, um sábado, dia 23 de outubro, é um dia muito especial para todos nós, que é o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Estamos aí refletindo um pouco sobre toda essa história, mas em primeiro lugar queremos desejar muitas felicidades, meus parabéns a todos os pilotos, aviadores, comerciais, tanto do passado como do presente. E para nós é um grande prazer hoje dividir um pouquinho com vocês um acervo de um grande piloto, de um grande pai de família, um dos fundadores da Força Aérea Brasileira, antes oficial do Exército Brasileiro, da aviação militar, e depois com a criação da Força Aérea Brasileira em 1941, ele foi transferido para ser aviador da FAB. Estamos falando do Major Brigadeiro Josino Maia de Assis. Vamos dividir um pouquinho com vocês esse conhecimento. E aí pessoal, então antes de nós começarmos a apresentar o material e a história do Brigadeiro Josino Maia de Assis, eu vou relembrar vocês que, por favor, inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem as notificações e avisem os amigos que gostam de história militar. Assim, seguimos na missão para que eles jamais sejam esquecidos, nossos heróis. Gente, aqui ó, o primeiro documento que eu estou apresentando para vocês é a Caderneta de Histórico Militar. É um conjunto de documentos que acompanha toda a vida do militar desde o início da sua carreira. No caso do Brigadeiro Josino Maia de Assis, começa com ele no Colégio Militar de Porto Alegre. Mas antes de nós começarmos a nos aprofundar na carreira militar desse herói brasileiro, eu acho que é importante sempre nós mostrarmos as suas origens. Então vamos mostrar aqui a história do nosso herói, desde lá da cidade fronteiriça, quase no Uruguai, cidade de Bagé. Lá ele nasceu no dia 27 de junho de 1919, filho de um coronel de infantaria do Exército Brasileiro, Coronel Armando Assis, e da Dona Ana. Com um conjunto de irmãs e irmãos, eles foram criados na cidade de Bagé, e ele teve a oportunidade de, quando jovem, trabalhar em fazendas e com o gado, com cavalos, cavalgando, e isso deu uma massa muscular para ele, uma resistência muito importante que ajudou com certeza ele na sua vida e numa aventura que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então ele saiu de Bagé muito jovem e foi estudar, como eu falei para vocês, no Colégio Militar de Porto Alegre. Lá ele entrou em 1932. E saiu em 1937. Aqui ele vestindo o uniforme do Colégio Militar de Porto Alegre, o Casarão da Várzea. Uma escola muito tradicional, a escola dos presidentes. Muitos ex-presidentes brasileiros estudaram lá. Então, ele saiu em 1937, aqui é o livro de formatura dele. Aqui está ele, ó, bem jovem. E daqui ele foi para a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Imagina uma aventura de um jovem que saiu do interior do Rio Grande do Sul, nos anos 30, foi para um colégio militar na capital do estado do Rio Grande do Sul, por lá ficou de 32 a 37, conheceu muitas pessoas, e depois foi para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, em 1937 para 38. Outro colega dele que acompanhou ele, não só no colégio, mas depois na Escola do Realengo, na aviação militar e no primeiro grupo de caça, foi Ismar Ferreira da Costa. Aqui ele, deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui, ó. Outro herói do primeiro grupo de caça. Foram colegas desde a Escola Militar de Porto Alegre.
Indo para o Rio de Janeiro, ele nunca esqueceu da sua namorada, a Gessi. Aqui fotos dele com o uniforme de inverno e de verão do Realengo, visitando a sua namorada de infância, a Gessi. Depois ele optou para fazer a aviação militar do Exército. Naquela época não existia Força Aérea Brasileira. Foi criado somente em 1941. Então, ele entrou em 1938 no Realengo e recebeu seu espadim em 1940. Aqui ele já na aviação militar do Exército. Notem como o uniforme era diferente. Era um uniforme tradicional, 4 bolsos verdes, os punhos, as golas e as platinas de outra cor. Só que eles usavam as asas da aviação do Exército nas lapelas do uniforme, que era uma gola fechada. Declarado aspirante, em 3 de 12 de 1940, a primeira missão dele, ele foi deslocado para ser piloto na base aérea de Recife. Como piloto, lá no Recife, depois que o Brasil declarou guerra contra os países do eixo, ele ficou de 42 a 43 e foi promovido a primeiro tenente aviador. E numa das missões de patrulhamento de costa, ele estava retornando com um caça e esse caça teve um defeito mecânico e começou a cair. Ele presenciou uma cena que jamais saiu da sua cabeça. Um conjunto de casas lá embaixo, cheio de crianças e jovens brincando em frente das calçadas e o avião dele cada vez perdendo mais altitude. Ele, num ato de heroísmo e responsabilidade, com o sacrifício da própria vida, jogou o avião com toda a força nos seus braços e pernas para um campo de futebol próximo e chocou o solo, arrebentando todo o avião, e ele conseguiu assim salvar inúmeras vidas. Nosso herói começou a demonstrar um skill, um jeito de pilotar diferenciado dos demais, salvando muitas vidas com isso e foi amplamente citado nas suas alterações. Com isso, ele conseguiu completar 166 patrulhamentos de costa, um recorde na época. Quando o Brasil começou a reequipar a sua força aérea, ele foi um dos voluntários para ir buscar aviões nos Estados Unidos e depois vir pilotando dos Estados Unidos até o Brasil com um conjunto de outros pilotos. Imaginem que aventura naquela época, não existia radar, não existia GPS, era tudo na base da bússola, posição solar e mapas que iam no seu colo enquanto ele pilotava. Uma coisa impressionante. Juscelino Maia de Assis e Gessi casaram em 1943. Aqui eles pedindo permissão para casamento em 42, foi permitido eles casarem em 43. Aqui é uma foto do casal, olha que legal. Ele com uniforme branco, clássica, bem jovens, ele ainda servindo em Recife e ela morando em Bagé. Um piloto tão experimentado que já voou dos Estados Unidos para o Brasil e posteriormente com tantas missões de guerra, 166 missões de patrulhamento de costa, um recordista, quando começaram a formar o primeiro grupo de caça, ele foi um dos primeiros voluntários. Com ele, outros jovens foram para o Panamá para fazer um treinamento de caça junto com os americanos. Aqui temos uma foto deles no Panamá. Juscelino Maia de Assis é esse aqui, ó, na ponta do meu dedo, junto com outros colegas, lá no Panamá. Uma foto rara, colorida. Para a época era bem exclusivo ter fotos coloridas. No Panamá, ele demonstrou alto treinamento
alta facilidade de pilotar. Isso foi no ano de 1944. Presenciou a morte prematura de um dos seus colegas, o Gastaldoni, que ele sempre dizia que era um excelente piloto. Num dos treinamentos, ninguém sabe o que aconteceu exatamente. O avião caiu, um P-40, chocou ao solo e ele faleceu. Foi uma grande perda para o grupo. Posteriormente, Juscelino Maia de Assis partiu, junto com seus colegas, para Nova York, numa base em Suffolk. Lá ele fez treinamento avançado com uma nova aeronave que até então somente alguns cadetes da Força Aérea Brasileira já tinham treinado, o P-47, o Thunderbolt P-47. Lá ele começou a sentir um pouco mais a proximidade desse grupo, do primeiro grupo de caça, de irem para a Itália. Assis estava na esquadrilha dos Green, dos Verdes, junto com outros vultos do primeiro grupo de caça, como Rui Moreira Lima e o Meirinha, o garoto, José Meira de Vasconcelos. E também na Green tinha o Danilo, outro grande conhecido nosso da história do primeiro grupo de caça, o Sentapua. Aqui nós temos uma foto lá na Itália já. Foi uma ocasião que eles estavam prontos para sair para uma missão e pararam para tirar essa foto porque eles estavam com uma visita muito especial lá na Itália do ministro da Aeronáutica, o Dr. Salgado Filho. Então temos uma enfermeira americana aqui, que era uma oficial de ligação junto com o primeiro grupo de caça, uma enfermeira da FEB aqui e outros pilotos prontos, preparados já para seguir uma missão. O Assis está aqui, ó. Reconhecemos aqui também o Danilo, o Meirinha e outros, o Rui e outros muito conhecidos também, pilotos do primeiro grupo de caça. A primeira missão do Assis na Segunda Guerra Mundial foi no dia 6 de novembro de 1944. Assis, na sua 41ª missão, no dia 29 de janeiro de 45, foi abatido pela Flak inimiga, saltando de paraquedas em cima do território inimigo, tendo sido aprisionado. Ficou preso até ser libertado pelos aliados no final da guerra. Ele foi prisioneiro de guerra no campo de concentração alemão de 29 de janeiro a 29 de abril. E durante essa estadia, não só num campo de prisioneiros, ficou mais de um, ele teve que fazer uma marcha de 180 quilômetros na neve. E lembrem, ele tinha aquela formação gauchesca da campanha, trabalhando com gado, com cavalo, e isso ajudou ele extremamente na sua resistência corporal para conseguir aguentar toda essa caminhada na neve. Muitos prisioneiros, que nem eles, aliados, ficaram pelo caminho. Uma aventura e tanto. Após sua liberação, ele e o Correia Neto, outro piloto brasileiro do Sentapua, chegarem a Paris. Lá, tempos depois, foram recebidos pelos seus colegas e conseguiram fazer um pouco de turismo em Paris. Notem nessas fotos coloridas de época, ele visitando a Torre Eiffel, ainda com um uniforme americano, que foi entregue para ele e para o Correia Neto pela fragilidade que estavam os seus uniformes aos farrapos depois de tanto tempo no cativeiro. Assis, então, voltou junto com seus colegas que foram lhe socorrer para Pisa, e lá fizeram uma grande festa de recepção para esses pilotos brasileiros. Acabando a guerra, em junho de 45, ele partiu para os Estados Unidos com outros pilotos comandados por Nero Moura para trazer os novos aviões P-47 para equipar a Força Aérea Brasileira. Aqui nós vamos mostrar algumas lembranças que o Assis trouxe da guerra. Não só um cinzeiro, que ele era fumante,
o primeiro com o símbolo da Força Aérea Brasileira destacado no meio de outros, como dos Estados Unidos, como da França, como também o seu gorro de voo, que ele veio voando então dos Estados Unidos para o Brasil, trazendo os novos P-47. E olha que o destino trouxe para ele. Estavam chegando, depois de uma longa viagem, voando dos Estados Unidos para o Brasil, e quando chegaram no Rio de Janeiro, o avião do Assis estourou o motor, vazando bastante óleo. Eles já estavam em formação para chegar em Afonso. Enquanto o grupo fazia alguns voos por cima da cidade maravilhosa, Assis pediu licença ao seu comandante e foi direto, sendo o primeiro piloto brasileiro a pousar nos Afonso com o avião todo sujo de óleo. Foi recebido pela sua família e a sua filha, e foi uma festa muito especial, sendo condecorado pelo ministro Salgado Filho com a presença do Getúlio Vargas, como está nessa fotografia aqui. Após a guerra, ele seguiu carreira na Força Aérea. Mas sempre que possível, ele fazia festas e encontros com seus companheiros de guerra para lembrar de todas essas aventuras que eles passaram na Segunda Guerra Mundial, de 44 a 45. Em 1947, ele assumiu o comando do primeiro grupo de aviação de caça, na base de Santa Cruz. Seguiu uma carreira brilhante na aeronáutica. Comandante do primeiro grupo de aviação de caça em 49, fazendo curso de tática aérea em 49, comandou o segundo esquadrão de caça em 1950, sendo promovido por merecimento a major aviador em 2 de outubro de 1950. Com uma folha tão destacada, ele foi um dos primeiros pilotos escolhidos para buscar os Glosters Meteor na Inglaterra. Aqui vamos ver algumas fotografias dele de época na Inglaterra, buscando esses aviões. Aqui ele, um dos instrutores, no cockpit biplace do Gloster. E aqui ele, com outros pilotos brasileiros, na Inglaterra, buscando os aviões. O apelido que deram para esses homens pioneiros que buscaram o primeiro jato da Força Aérea Brasileira foram Soldados da Rainha. Em 6 de janeiro de 55, foi transferido para a Base Aérea de Canoas, que por sinal essa semana o 5º Comar está fazendo 80 anos e o brigadeiro Josino Maia de Assis será homenageado nessa formatura. Na Base Aérea de Canoas, ele comandou o 1º do 14, grupo de bombardeio leve, voando o avião A-20, e foi comandante também da 5ª Zona Aérea. Posteriormente, ele serviu no gabinete do ministro da Aeronáutica, como oficial de gabinete da Aeronáutica, e também serviu na diretoria de material da Aeronáutica. Aqui nós temos uma foto dele dessa época. Aqui em Canoas, sendo condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico. Vocês estão vendo esse uniforme branco que está na foto? Vou mostrar aqui para vocês agora. Esse mesmo uniforme que ele usou nessa ocasião. Notem o barrete esmaltado que se usava nos anos 50 aqui no Brasil, com inúmeras condecorações que Assis ganhou na guerra e no seu serviço na aeronáutica. Entre elas, a Cruz de Aviação Fita A, com uma estrela, pelas suas 41 missões de guerra, a Medalha de Campanha da Itália, da FAB, isso aqui a Cruz de Aviação Fita B, com palma, pelas 166 missões, a Cruz de Sangue da FAB, porque ele se feriu e ficou doente nos campos de prisioneiros. Dos Estados Unidos ele recebeu a Air Medal,
com esse símbolozinho aqui, que é uma folha de carvalho, como segunda concessão pelas suas missões de guerra. Como prisioneiro de guerra e ter resistido à marcha da morte, ele recebeu a Cruz de Distinção Aérea da Inglaterra. Além também pelas suas missões de patrulhamento de costa, ele recebeu a Medalha do Atlântico Sul, e pelo seu tempo de carreira militar, na época, ele estava com a Medalha Militar de Bronze, por 10 anos de serviços, de bons serviços. Ainda mostra nesse uniforme o alamara dourado, e o distintivo de curso e o distintivo de piloto que se usava nos anos 50. Outra lembrança dessa época de Canoas é seu bastão de comando. O símbolo do 1º do 14, aqui o Pampa. Pena que não dá para ver, está tudo gravado aqui o nome do brigadeiro. Então ele foi servir, aqui é uma foto depois na sequência, dele servindo com o ministro da Aeronáutica. Em 1960, Assis foi designado assessor militar do Brasil na Comissão Mista de Defesa Brasil e Estados Unidos, na cidade de Washington, e ele foi transferido para lá com toda a família. Posteriormente, em 1961, ele foi integrante do Estado-Maior da Aeronáutica. Em 62, ele foi nomeado adido aeronáutica da Embaixada Brasil, Inglaterra, Suécia e Noruega, indo também morar com a sua família na Inglaterra, que tem uma foto dele como adido aeronáutico. Temos uma foto muito legal também aqui, porque ele nunca deixou de se confraternizar com seus outros veteranos amigos da campanha da Itália. Temos uma foto que aparece ele, até tem uma flechinha desenhada na foto, ele faceiro no meio de todos os seus amigos. Assis pediu para ir para a reserva no ano de 1965 para 66. Em 15 de janeiro de 1996, na cidade do Rio de Janeiro, perdemos o nosso herói, Major Brigadeiro Josino Maia de Assis. Todos vamos morrer, mas nosso legado viverá. Senta pua, Brigadeiro, jamais será esquecido. Adelphi! Após a sua morte, seus familiares começaram sempre a ajudar a qualquer ação, iniciativa histórico-cultural em prol da história do 1º Grupo de Caça e da aviação brasileira. Seu filho, Paulo César, e as suas irmãs sempre apoiaram nessas iniciativas, entre elas o nosso projeto. Aqui uma pequena amostra de objetos e lembranças do nosso herói que vão ser brevemente dispostas numa vitrine com muito destaque no nosso museu, Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura.